Olá, pessoal dos oitavos anos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno, nós estamos aqui para mais uma aula de história, mais uma vez firme e forte estamos aqui, e nós iremos estudar hoje a Era Napoleônica. Pessoal, muito importante. Para entender de uma forma melhor a Era Napoleônica, você pode assistir a nossa última aula sobre a Revolução Francesa. Os dois assuntos estão diretamente ligados. Então, se você não assistiu, aproveita, assiste, porque fica mais fácil para você entender o assunto da aula de hoje. O que nós iremos estudar, então, na aula de hoje? Quem foi Napoleão Bonaparte e como ele assumiu o poder na França? Quais as principais ações durante o período em que ele esteve à frente do governo francês? Quais as fases do seu governo, certo? Como foi a expansão do território francês durante esse período? E o declínio e queda da Era Napoleônica. Lembrando que a nossa videoaula foi preparada com o livro de história do oitavo ano, por meio do capítulo 4. Então, se você ficar com alguma dúvida que nós não conseguimos aqui esclarecer, você pode acompanhar fazendo a leitura do livro. Para a gente entender, então, a Era Napoleônica, vamos lembrar um pouquinho da nossa última aula sobre a Revolução Francesa. A última fase da Revolução Francesa é o que nós chamamos de diretório, o momento onde os girondinos assumiram o poder. Só que a França passava por uma grave crise econômica, pressão dos outros países, pressão de grupos que queriam assumir o poder no lugar dos girondinos, e isso estava se tornando uma crise muito grande. Acontece, então, que a burguesia, com medo dessa crise, juntou-se, se aliou com militares e apoiou, então, que Napoleão Bonaparte, que era um general francês, assumisse o governo. Ele dá, então, um golpe de Estado, que é quando você assume o poder à força, no dia 18 Brumário, que era o calendário da Revolução na época. A partir desse golpe de Estado, Napoleão, então, assume o poder e inicia-se a Era Napoleônica, o período onde Napoleão Bonaparte está no poder no governo da França. Mas, mesmo assim, quem foi esse cara? Quem foi esse Napoleão Bonaparte? Napoleão, com certeza, é uma das maiores personalidades, um dos maiores personagens da história, principalmente da história ocidental. Ele era um general francês que lutou no exército durante o momento da Revolução Francesa e conquistou várias vitórias na Itália e no norte da África. Essas vitórias levaram que Napoleão tivesse um desempenho muito grande e a sua popularidade, ou seja, ele fosse muito bem visto pelos franceses. Como alguns setores, como a burguesia, pensavam que a França precisava de uma pessoa forte para assumir o poder, Napoleão era considerado cada vez a pessoa mais certa para isso. Durante o momento em que Napoleão esteve no governo, as fases da Era Napoleônica, nós dividimos em 3 momentos. Consulado, que vai de 1799 a 1804, o Império, que vai de 1804 a 1815, e o governo dos 100 dias. Vamos entender agora como que funcionou cada uma dessas fases. O primeiro momento, então, foi o consulado, onde a república continuava a ser uma forma de governo, só que agora o país era governado por 3 cônsuls. Lembrando que, apesar de ser um governo de 3 pessoas, Napoleão era o mais forte e era o que tinha o maior número de poder. Napoleão podia declarar guerra, propor leis, perseguição à oposição e censura à imprensa. Ou seja, Napoleão começou a ter um governo cada vez mais centralizado nas suas mãos, cada vez mais forte. Apesar disso, Napoleão criou uma série de medidas que favorecia a grande maioria da população francesa, como a criação do Banco da França, a legalização da distribuição de terras, ou seja, aquelas pessoas que haviam conquistado terra durante a Revolução Francesa, finalmente poderiam dizer que a terra era sua, acordos com a Igreja Católica, porque desde a época da Revolução Francesa, a Igreja estava insatisfeita com a sua situação, ou seja, Napoleão assumiu que a Igreja Católica era a principal religião da França, e a criação, além disso, do Código Civil francês, ou seja, um conjunto de leis que recebeu o nome popular de Código Napoleônico. O que esse conjunto de leis dizia? Que era o fim
terminantemente dos privilégios da nobreza e do clero, defendia a legitimidade, a defesa da propriedade privada, ou seja, que cada pessoa poderia ter a sua propriedade, e, além disso, assegurava que todas as pessoas eram iguais perante a lei. Isso mostra que, apesar de medidas cada vez mais autoritárias, Napoleão tinha medidas que agradavam a maioria da população. Isso faz com que a sua popularidade aumente cada vez mais e tenha cada vez mais apoio dos franceses. O que resulta no nosso próximo período, que será o Império. Ou seja, com cada vez mais Napoleão tendo apoio e prestígio junto aos franceses, ele assume o título de imperador. O que significa isso? Percebam, pessoal, que imperador é diferente de rei. Imperador dá uma ideia de um poder maior, ou seja, Napoleão queria expandir os domínios da França, seja no território, mas também economicamente, ou seja, falando do dinheiro. Esse momento, então, do Império é marcado pela valorização da imagem de Napoleão e da França. Napoleão se torna cada vez mais fortalecido e nós estamos falando de um momento de expansão militar e econômica, marcado por guerras e conflitos. Quem observa isso com muita desconfiança é a Inglaterra, porque a Inglaterra era a principal potência da época, era o principal país, e não queria que a França, que era uma rival já sua de muito tempo, crescesse economicamente. Porém, como Napoleão consegue fazer com que a França se torne cada vez maior? Ele invade os países vizinhos, como a Espanha, Portugal, Áustria, Prússia, e a sua grande cartada vai ser em 1806, quando ele determina o bloqueio continental. O que foi isso? Que nenhum país da Europa poderia realizar nenhum tipo de comércio com a Inglaterra. Nós temos que entender que a Inglaterra, como era o principal país, muitos países da Europa eram dependentes da Inglaterra. Mas como que Napoleão consegue fazer isso? Vamos observar o mapa do próximo slide. A gente tem que reparar que a Inglaterra é uma ilha. Ou seja, o que significa isso? O único acesso dos países da Europa para a Inglaterra era por meio do mar. Napoleão, então, determina que todos os países da Europa, por meio dessa linha rosa, que é o que nós chamamos de bloqueio continental, não realizassem nenhum tipo de comércio com a Inglaterra. Ou seja, iria fortalecer a França e enfraquecer a Inglaterra. Napoleão faz isso invadindo os países, por exemplo, como a Espanha, onde ele coloca o seu irmão para governar os espanhóis, ou ainda invadindo, por exemplo, países como Portugal, onde a família real teve que fugir para o Brasil. Mas isso a gente vai ver numa outra aula, não é assunto para hoje. O que nós temos que entender agora é que, nesse momento, Napoleão foi se tornando, então, cada vez mais forte, cada vez mais grandioso. É importante lembrar que esses países tiveram muita resistência contra o exército francês, só que o exército de Napoleão era muito forte. Porém, ainda assim, alguns países, apesar dessa resistência, acabaram furando o bloqueio continental. O país que mais deixou isso evidente, que furou de uma forma muito grave, foi a Rússia, que não aceitou e voltou a comercializar com a Inglaterra. A resposta de Napoleão, então, foi invadir a Rússia. Napoleão envia 600 mil soldados até a Rússia, só que retorna para a França com somente 30 mil. Significa que Napoleão foi derrotado, não só pelo exército russo, mas também pelo inverno. O exército de Napoleão não estava preparado para enfrentar o tamanho frio que era na Rússia. Quando, então, Napoleão retorna da Rússia, os países que até então se sentiam ameaçados, como a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, pensam, agora é o momento da gente atacar Napoleão, pois é o momento onde o exército está fraco. E realmente isso dá certo. Os países vizinhos invadem a França, conquistam Paris e tiram Napoleão do poder. Mas ainda não era o fim da era napoleônica. Napoleão é preso, é enviado para a ilha de Elba, e quem assume o poder na França foi Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que a gente viu na última aula, que foi o rei que perdeu a cabeça durante a Revolução Francesa. Tá, mas e Napoleão? O que Napoleão faz nesse meio tempo? Napoleão, enquanto fica preso na ilha de Elba, começa a organizar o seu retorno até a França. Com o apoio de militares que eram fiéis
a Napoleão, ele então foge da ilha e retorna até a França. Por quê? O rei Luís XVIII era muito impopular, ele não era querido pela população. Ou seja, ficou fácil de Napoleão assumir o poder, até porque ele tinha o apoio do exército e também o apoio da população francesa. Nesse meio tempo, então, Napoleão volta, retorna até a França, se torna imperador de novo e governa a França por mais ou menos 3 meses, que é o chamado governo dos 100 dias. Porém, Napoleão tenta mais uma vez expandir o seu império, mas os países vizinhos, como a Áustria, a Inglaterra e a Prússia, não aceitam mais Napoleão e mais uma vez conseguem vencê-lo na Batalha de Waterloo. É a derrota definitiva de Napoleão. Napoleão, então, mais uma vez é preso, mais uma vez é tirado do poder e dessa vez é enviado para a ilha de Santa Helena, onde permanece até a sua morte em 1821. Era o fim, então, da Era Napoleônica. Nós falamos, então, de um personagem que foi um dos mais importantes da história. Era o fim da Era Napoleônica. Mas como que a Europa ficou após esse momento? É realizado, então, o Congresso de Viena, onde os países vencedores se reuniram e se organizaram para decidir medidas principalmente contra a França. A primeira foi o princípio de legitimidade, onde dava o poder à família real, que havia perdido com a Revolução Francesa, e o segundo foi a política do equilíbrio europeu, que defendia um equilíbrio entre as potências europeias, ou seja, os principais países da Europa deveriam ficar equilibrados para que um não ameaçasse o outro. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Qualquer dúvida, assistam o vídeo novamente. E lembrando que qualquer dúvida é só vocês também olharem e lerem o livro didático. Um forte abraço a todos. Até mais. Boa semana para vocês.